Saudações, querido aluno! Passei aqui para fazer junto com você atividade de estudos e dar algumas dicas de como ter sucesso nessa atividade, não apenas na obtenção da nota, mas também para você absorver todo o conteúdo que é a proposta dessa atividade. Aí você vai ter lá a problematização, que você vai ler com certeza, significação, experimentação, reflexão, conceitualização e a ação e avaliação. E daí eu trouxe um texto para vocês, tá? Um texto bem bacana, como avaliar um imóvel. E vocês vão ler o texto direitinho, tá lá o link onde está disponível. E aí, olha só, o assunto avaliação de imóveis está em alta no mercado imobiliário, assim como a intenção de colegas em tornar-se um perito avaliador. Considerando a relevância do assunto operações imobiliárias e a importância do tema para questões não somente de venda e locação, mas também para fins de partilha de bens, questões jurídicas como separação de casais, dissolução de sociedade, fechamento de empresas, por exemplo, a proposta para a nossa atividade discursiva é que você argumente sobre o que significa ser um perito avaliador. Bom, eu vou dar uma lida aqui no resuminho que eu fiz para vocês, depois eu vou complementar, porque eu vou aproveitar essa oportunidade para mandar um recado para vocês junto com o pedido de ajuda. Olha só o que eu imagino que seria bacana e como eu responderia a essa atividade. Pode ser considerado um perito avaliador aquele que tem muito conhecimento sobre avaliação de imóveis. Para isso não basta ter certificado, é preciso ter capacitação e domínio pleno sobre o assunto. Isso é ser um perito avaliador, aquele que sabe mais do que os outros a executar essa tão importante operação imobiliária. Para ser considerado perito, é preciso que o profissional tenha muita experiência aliada a grande conhecimento técnico. Veja, não é só a obtenção de conhecimento técnico, mas a experiência. E de que forma você adquire experiência? Trabalhando, realizando avaliações. É assim que você adquire experiência. São muitos os bens imóveis existentes e a própria amplitude desse recurso primordial em nossa sociedade cria uma necessidade de informes avaliatórios com suporte e consistência para decisões relativas ao uso e disposição desses bens. É na avaliação desses direitos que reside a arte de resolver um problema característico, encontrando e reunindo fatos, analisando-os de modo a formar conclusões aplicáveis a cada caso. Essa foi a resposta que eu elaborei e essa é uma resposta que eu sugiro que vocês tomem por base para você fazer a sua própria resposta. Mas eu vou auxiliar porque, conforme eu disse, eu ia aproveitar a oportunidade também para fazer um pedido para você. Muitos são os colegas que desejam tornar-se um perito avaliador e mais do que nunca está sendo requisitada essa operação imobiliária. Por quê? Por vários motivos, e esses que eu citei são fatos, são aqueles pelos quais eu tenho sido solicitada. Claro que ainda continua a questão de desapropriação, de servidão administrativa de passagem, enfim, outras situações que são normais, mas aquelas que são oriundas da pandemia, elas são muito importantes e as pessoas precisam de bons profissionais, de profissionais capacitados. Então não adianta você simplesmente fazer um curso, assistir uma aula e achar que você já está devidamente pronto. E aí você vai no Cresce, inscreve-se no KNAI e supõe que você já seja um perito avaliador e não. Para tornar-se perito avaliador, você precisa ter experiência. Para isso, é interessante que você vá fazendo as avaliações, tá? Então, assim, não raras as vezes, é óbvio que meu trabalho é muito específico e eu estudo muito sobre isso. Essa é a minha especialidade, a operação imobiliária que eu mais trabalho é a avaliação de imóveis. Todavia, existem situações em que eu também ajudo as pessoas, ou seja, que eu faço avaliações para fins sociais mesmo, para ajudar. E nesse momento é que você acaba adquirindo experiência. Então, se você não tem muita experiência, se você ainda tem um pouco de receio, ajude as pessoas que precisam e comece a fazer as avaliações. Assim, você vai obter experiência. Junto com isso, você vai estudando cada vez mais, cada vez mais. Quando você já sabe
fazer determinada operação imobiliária com muito mais especificidade, com muito mais especialidade do que os demais, aí sim, parabéns, você enfim tornou-se um perito avaliador, certo? Pensem nisso e venham me ajudar. Nós precisamos de bons profissionais, de corretores conscientes, responsáveis e qualificados para exercer essa operação imobiliária tão importante.